E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Fé em Letras. Opa! Hoje vai mergulhando numa pergunta que vão combinar. É. É a base de tudo, né? É base de tudo, né? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Boa pergunta. Pois é! A gente sabe que vocês que acompanham o canal são sedentos por conhecimento, E? então preparamos um material incrível para a gente desvendar essa figura central do cristianismo. Com certeza. E claro, já aproveita para dar aquele like esperto, Isso aí. seguir o canal, ativar as notificações para não perder nadinha. Isso aí. Ah, e manda pra gente nos comentários qual livro vocês querem ver aqui no Fé em Letras. É isso aí. Compartilha com a galera. É isso aí, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Bora lá. Bora. Essa pergunta sobre a identidade de Jesus é fascinante, né? Porque, olha, só estamos falando de um homem que viveu há mais de 2000 anos. Mas que até hoje causa um rebuliço, divide opiniões, inspira milhões. Verdade. E olha que ele não comandou exércitos nem foi imperador, né? Verdade. É como se a figura de Jesus tivesse uma força gravitacional própria, né? Atraindo tudo e todos ao seu redor. Mas explica uma coisa. Vou te falar. Como um cara que viveu num contexto tão diferente do nosso, consegue ser tão relevante hoje em dia? Boa pergunta. Para começar a entender essa relevância, toda a gente precisa se transportar para a época de Jesus e perceber como ele já se destacava naquela sociedade. Imagina a seguinte cena. Você está numa estação de metrô, no meio da correria do dia a dia, e de repente um homem comum, Certo. vestido de forma simples, começa a tocar um violino. Mas não é qualquer música, é uma melodia impecável, tocada com maestria, num instrumento de valor inestimável. Só que a maioria das pessoas distraídas com a correria simplesmente ignora a beleza que está bem ali na frente delas. Que situação. Parece aquela história do Joshua Bell tocando no metrô, né? Meio que esse experimento social para ver se as pessoas reconhecem a arte em um contexto inusitado. E você acha que o mesmo acontecia com Jesus? Sim. As pessoas não conseguiam enxergar a grandiosidade dele. Exatamente. Assim como a música do Joshua Bell no metrô era algo extraordinário que muitas vezes passava despercebido, seus ensinamentos e ações desafiavam as normas da época e questionavam as autoridades. Certo. Ele não tinha medo de confrontar as interpretações tradicionais da lei. Lembra da história do pagamento de impostos a César? Sim, lembro. Aquela que os fariseus tentam colocar Jesus numa sinuca de bico, né? Isso. Eles queriam que Jesus se posicionasse contra o Império Romano ou contra a lei de Moisés. Mas Jesus, com uma sagacidade incrível, desmonta a armadilha e ainda dá uma aula sobre obediência a Deus e ao governo. E Jesus não era de levar desaforo para casa, né? Não. Ele realmente sabia usar as palavras com inteligência e propósito. Com certeza. Mas e os milagres? A gente não pode esquecer dos milagres, né? Com certeza. Os relatos bíblicos descrevem Jesus realizando diversos milagres. A transformação de água em vinho, para andar sobre as águas, acalmar tempestades. E a gente pensa, né? Será que as pessoas da época realmente acreditavam? Ou achavam que era tudo truque? Olha, é importante lembrar que as pessoas daquela época não eram ingênuas. Elas estavam acostumadas com falsos profetas e charlatães. Então o ceticismo era comum. Certo. Mas o impacto dos milagres de Jesus era inegável. A ponto de deixar todo mundo boquiaberto, sabe? Tanto os que acreditavam quanto os que duvidavam. Faz sentido. Afinal, não era qualquer um que conseguia realizar feitos como esses, né? Se me diz uma coisa, qual era a intenção de Jesus ao realizar esses milagres? O que ele queria comunicar através deles? Os milagres eram como um sinal, um cartão de visitas, de que Jesus era o rei prometido a Israel. Certo. Através deles, ele mostrava a sua autoridade sobre a natureza, sobre as doenças e até mesmo sobre a morte. No Sermão da Montanha, por exemplo, Jesus se coloca como um intérprete da lei. Certo. Aquele que tem autoridade para revelar o verdadeiro significado das Escrituras. Ou seja, Jesus não estava ali só para pregar e ensinar, mas para mostrar na prática quem ele era e o poder que carregava, né? Exato. E essa afirmação de ser o filho de Deus, que tanto causava polêmica na época, o que significava? Exatamente. Essa era uma declaração poderosa que ia muito além de um simples título real. Filho de Deus estava ligado à realeza davídica, a promessa de um rei eterno que governaria com justiça e misericórdia. Lembra da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Sim, quando ele chega montado num jumento e
galera aclamando ele como rei, né? Essa é épica. Exatamente. É. Aquele momento mostrava a expectativa do povo por um libertador político, alguém que os libertasse do domínio romano. Certo. Mas a profecia de Zacarias falava sobre a chegada de um rei humilde que entraria na cidade montado num jumento, simbolizando a paz e a humildade. Então Jesus subverteu as expectativas, mostrando que seu reino não era um reino terreno, mas algo muito maior, né? E como essa figura de Jesus se conecta com as profecias do Antigo Testamento? Me fala mais sobre isso. As profecias do Antigo Testamento apontavam para a vinda de um Messias que libertaria o povo de Israel e inauguraria um reino de paz e justiça, em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, por exemplo. O Messias é descrito com títulos divinos, como Deus forte e Pai eterno, indicando que ele seria mais do que um simples rei humano. Caramba, que interessante. Ou seja, desde o Antigo Testamento já existiam pistas sobre a vinda de Jesus e sua natureza divina, né? Mas me fala como essa divindade se manifestava na vida de Jesus. De diversas formas. Inclusive na sua autoridade sobre a natureza, a gente pode ver isso na história de Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia. Certo. Imagina a cena. Os discípulos experientes, pescadores, estavam apavorados com a fúria do mar. Mas Jesus, com uma simples ordem, acalma a tempestade, demonstrando seu poder sobre as forças da natureza. Realmente impressionante. Parece que a própria natureza reconhecia a autoridade de Jesus e se curvava diante dele. E esse episódio nos leva de volta à questão do título Filho de Deus. O que a gente pode entender a partir desse evento em relação à divindade de Jesus? A forma como Jesus acalma a tempestade, com uma autoridade que transcende a capacidade humana, reforça a ideia de que ele não era apenas um líder religioso ou um rei terreno. O título Filho de Deus atribuído a Jesus se diferencia de um título real comum. Sim. Ele aponta para algo muito maior, para a natureza divina de Jesus e seu poder sobre a criação. Então a gente pode dizer que Jesus, através desse milagre, estava confirmando sua identidade divina, né? Mas e as pessoas da época, como reagiam a essas afirmações de Jesus? As reações eram as mais diversas. Tinha gente que se maravilhava com os ensinamentos e milagres de Jesus, reconhecendo nele o Messias prometido. Certo. Outros, por outro lado, se sentiam incomodados com suas palavras e ações, acusando de blasfêmia por ser igualar a Deus. Realmente era uma época de muita turbulência e diferentes perspectivas. Com certeza. Mas me explica uma coisa. Sim? Como a gente pode entender essa questão da Trindade? Um Deus em 3 pessoas. A doutrina da Trindade é um dos pilares da fé cristã, mas também um dos mais desafiadores para a compreensão humana. A Bíblia revela um único Deus que se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. E essa doutrina não é uma invenção humana, mas sim uma revelação divina que encontramos nas Escrituras. Em diversos momentos, vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em unidade e harmonia, demonstrando que são distintos, mas inseparáveis. Esse é realmente um conceito que desafia a nossa lógica, né? Isso é fascinante. Como essa doutrina, embora complexa, Nos revela a grandeza e a profundidade do amor de Deus. Com certeza. E um dos aspectos mais extraordinários da Trindade é a encarnação. Sim. O fato de Deus ter se tornado homem em Jesus. Como a gente pode compreender esse mistério? A encarnação é, sem dúvida, um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Deus, em sua infinita graça e amor, se humilhou e se esvaziou de sua glória, assumindo a forma humana em Jesus. Ele se tornou um de nós, experimentando as dores, as alegrias, as tentações e as limitações da vida humana. É incrível pensar que o Deus Todo-Poderoso se fez homem e viveu entre nós. Mas se Jesus era Deus, como ele também podia ser humano. Como entender essa dualidade de naturezas. A Bíblia nos ensina que Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Ele possuía 2 naturezas distintas, mas inseparáveis. Sua natureza divina não anulava a sua natureza humana, vice-versa. Em Jesus, a gente vê a perfeita união entre o divino e o humano. É fascinante como em Jesus o divino e o humano se encontram e se complementam, né? E essa humanidade de Jesus se manifestava de diversas formas, não é? Com certeza. Jesus se compadecia dos sofrimentos do próximo. Sim. Ele chorou a morte de Lázaro, revelando sua capacidade de se emocionar e se identificar com a dor humana. Ele se indignou com a hipocrisia dos líderes religiosos, demonstrando sua justiça e seu zelo pela verdade. Certo.
Em todas as suas ações, Jesus revelava a sua natureza humana plena de amor, compaixão, justiça e verdade. É inspirador ver como Jesus, mesmo sendo Deus, não se distanciou da humanidade. Isso. Mas se aproximou de nós em nossa fragilidade e nos amou de forma incondicional. E essa identificação com a humanidade fica ainda mais evidente no batismo e na tentação de Jesus não é. Exatamente. O batismo de Jesus é um símbolo de sua identificação com os pecadores. Ele que não tinha pecado se colocou no lugar da humanidade, submetendo-se a batismo de arrependimento. Já na tentação, no deserto, Jesus enfrentou as mesmas tentações que nós seres humanos enfrentamos. Mas ele venceu todas elas, mostrando que é possível resistir ao pecado e viver em obediência a Deus. Esses eventos realmente mostram a disposição de Jesus em se humilhar e se identificar com a humanidade, mesmo em momentos de fragilidade e tentação, e essa identificação nos leva à figura do último Adão. Isso. Quem é esse último Adão e qual a sua relação com Jesus? A Bíblia apresenta Jesus como o último Adão, em contraste com o primeiro Adão que desobedeceu a Deus no Jardim do Éden. Essa desobediência à queda trouxe a morte e a separação de Deus para toda a humanidade. Jesus, como o último Adão, veio para reverter os efeitos da queda, vivendo em perfeita obediência a Deus e oferecendo sua vida como sacrifício pelos pecados da humanidade. Então Jesus é como um novo começo para a humanidade, restaurando o relacionamento com Deus que foi rompido lá no Éden. Exatamente. Lembrando que João Batista, ao anunciar a chegada de Jesus, o chama de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso. Que peso, né? Com certeza. E essa imagem do Cordeiro Sacrificial nos leva a um dos momentos mais importantes da história cristã. A morte de Jesus na cruz. Mas por que um sacrifício? Por que tanta dor? Dessas perguntas que ecoam até hoje. Não é fácil entender o sofrimento de Jesus, né? Não. Mas qual o significado da sua morte para a fé cristã? A morte de Jesus na cruz é o ponto central da fé cristã. Jesus, sendo inocente, se entregou voluntariamente para morrer em nosso lugar, carregando sobre si o peso dos nossos pecados e a ira de Deus contra a injustiça. Na cruz, Jesus venceu a morte e o pecado, abrindo caminho para a reconciliação da humanidade com Deus. Mas como um homem, mesmo sendo filho de Deus, poderia carregar o peso dos pecados de toda a humanidade? Isso sempre me intrigou. É aí que entra a questão da divindade de Jesus. Ele não era apenas um homem, mas também Deus. E essa natureza divina permitiu que ele suportasse a ira de Deus contra o pecado. E a transferisse para si mesmo, nos libertando da condenação. Entendi. Jesus, como Deus, tinha o poder de absorver toda a culpa e a punição que nós merecemos, né? É uma ideia complexa, mas que faz muito sentido. Sim, é um ato de amor e misericórdia incomparáveis. E a história não termina na cruz, né? Não. Jesus, após 3 dias, ressuscita dos mortos. A ressurreição. Esse é o ponto que separa o cristianismo de todas as outras religiões. Mas por que a ressurreição é tão importante? A ressurreição é a prova de que Jesus é quem disse ser. O Filho de Deus, o Salvador do mundo. É a garantia de que sua morte na cruz teve poder para nos libertar do pecado e da morte. É a base da nossa esperança de uma vida eterna em comunhão com Deus. E como podemos ter certeza de que a ressurreição realmente aconteceu? Afinal, parece algo tão impossível. A ressurreição de Jesus não é um conto de fadas, mas um fato histórico atestado por diversas testemunhas oculares. Os discípulos que a princípio estavam devastados com a morte de Jesus se transformaram em corajosas testemunhas da ressurreição, dispostos a enfrentar perseguições e até a morte para proclamar a verdade que haviam presenciado. Então a crença na ressurreição não se baseia em fé cega, mas em evidências históricas e no testemunho de pessoas que viram Jesus vivo após a sua morte. Exatamente. Os relatos da ressurreição são detalhados e coerentes, apontando para um evento real que transformou a história. Certo. E essa transformação continua acontecendo na vida de milhões de pessoas que creem em Jesus. Mas e para aqueles que ainda têm dúvidas, que não conseguem acreditar na ressurreição, o que a história de Jesus tem para oferecer? A mensagem de Jesus é universal, alcançando a todos crentes ou não. Mesmo que você não acredite na ressurreição, não pode negar o impacto que os ensinamentos de Jesus tiveram na história e na cultura. Seus valores de amor, compaixão, perdão, justiça e serviço ao próximo. Verdade. Continuam a inspirar pessoas de todas as crenças e culturas. É verdade. Os ensinamentos de Jesus transcendem as barreiras religiosas e nos convidam a construir um mundo mais justo, compassivo e fraterno. E essa mensagem por si só já é revolucionária e transformadora. Com certeza. A história de Jesus nos desafia a vivermos de forma mais autêntica.
a buscarmos o bem comum e a construirmos um mundo melhor para todos. E esse é um convite que vale a pena ser considerado independentemente de nossas crenças. E essa busca por um mundo melhor se conecta com a ideia de que Jesus veio para inaugurar um novo reino, né? Isso. Um reino que não é deste mundo, mas que já está presente em nós. Exato. O reino de Deus é um reino de amor, justiça e paz, que começa dentro de cada pessoa que se abre para a mensagem de Jesus. Certo. É um reino que não se impõe pela força, mas que se espalha pelo poder do amor e da graça. E como podemos fazer parte desse reino? Como podemos experimentar essa transformação na nossa vida? A resposta é simples, mas profunda. Crendo em Jesus. Crer em Jesus significa muito mais do que apenas acreditar que ele existiu. Significa confiar em sua obra redentora, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, e entregar a ele a direção da nossa vida. Essa crença implica em arrependimento dos pecados, busca por uma vida de santidade e obediência a Deus, e um compromisso em seguir os ensinamentos de Jesus. E essa entrega a Jesus implica em mudanças práticas na nossa vida, né? Sim. Não é só uma questão de crença intelectual, mas de transformação do nosso ser. Com certeza. Crer em Jesus significa permitir que ele nos transforme de dentro para fora. É deixar que o seu amor nos liberte dos nossos medos, egoísmos e vícios, nos capacitando a amar a Deus e ao próximo de forma genuína. E como podemos cultivar essa fé em Jesus? Como podemos nos aproximar dele e experimentar essa transformação? A fé em Jesus se alimenta da palavra de Deus, da oração, da comunhão com outros cristãos e do serviço ao próximo. É um processo contínuo de aprendizado, crescimento e amadurecimento espiritual. É como se a gente estivesse em constante construção, né? Aprendendo, crescendo, errando, acertando, mas sempre com um olhar fixo em Jesus, buscando ser mais parecidos com ele a cada dia. Exatamente. A vida cristã é uma jornada de descobertas, desafios e transformações. É um caminho que percorremos com a certeza de que Jesus está conosco a cada passo, nos guiando, nos fortalecendo e nos conduzindo para a vida plena que ele nos prometeu. E como essa vida plena se manifesta na nossa vida? O que muda quando realmente nos entregamos a Jesus? A vida plena em Jesus se manifesta em diversas áreas da nossa vida. Certo. Experimentamos paz interior mesmo em meio às adversidades. Encontramos propósito e significado na nossa existência. Desenvolvemos relacionamentos mais saudáveis e autênticos e nos tornamos agentes de transformação no mundo, levando o amor de Deus a todos que nos cercam. Nossa, que inspirador! É como se a gente finalmente encontrasse o nosso lugar no mundo, né? E entendesse o verdadeiro sentido da nossa existência. Com certeza. A vida em Cristo nos liberta das amarras do egoísmo, do materialismo e do vazio existencial, nos conectando com algo muito maior do que nós mesmos. E essa conexão com algo maior nos leva a um outro ponto importante. A vida após a morte. O que acontece depois que morremos. O que a fé cristã nos ensina sobre isso? A fé cristã nos ensina que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Para aqueles que creem em Jesus. A morte física é como uma porta que se abre para a vida plena e eterna na presença de Deus. Então, a morte na perspectiva cristã não é vista como algo a ser temido, mas como uma transição para uma realidade muito melhor do que a que vivemos aqui, né? Exatamente. A Bíblia descreve o céu como um lugar de perfeita paz, alegria e comunhão com Deus. Um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, morte ou separação. E como podemos ter certeza de que essa vida eterna realmente existe? Afinal, não podemos voltar de lá para contar. A nossa certeza se baseia na promessa de Jesus e na sua própria ressurreição. Jesus, ao vencer a morte, abriu o caminho para que nós também possamos ter a vida eterna. Entendi. A ressurreição de Jesus é como um alicerce para nossa fé na vida após a morte, né? Isso. É garantia de que o que ele prometeu vai se cumprir. Exatamente. E essa esperança da vida eterna nos impulsiona a vivermos de forma diferente aqui na Terra. Nos motiva a amarmos mais, perdoarmos mais, servirmos mais e buscarmos a justiça em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a fé em Jesus e na vida eterna não é só uma questão de ir para o céu depois que morrermos, mas de transformar a nossa vida aqui e agora, né? Com certeza. A fé cristã é uma fé prática. Se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas relações, nas nossas escolhas e nas nossas ações. É uma fé que nos impulsiona a sermos melhores a cada dia, a construirmos um mundo melhor
e a refletirmos o amor de Deus em tudo o que fazemos. E como podemos aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso cotidiano? No meio da correria, das responsabilidades, dos desafios. Como manter essa chama acesa? A chave é cultivarmos uma vida de intimidade com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros cristãos. Certo. É nesses momentos que nos fortalecemos e encontramos direção e nos enchemos do amor de Deus, que nos capacita a viver de acordo com seus ensinamentos. É como se a gente precisasse recarregar as energias constantemente, né? Buscar essa conexão com Deus para não perdermos o foco, o rumo e a esperança. Exatamente. A vida cristã é uma jornada que exige esforço, dedicação e disciplina, mas é uma jornada recompensadora, que nos leva a uma vida plena e abundante em todas as áreas. Que incrível. Realmente essa conversa me fez refletir sobre a importância de buscarmos essa vida plena em Jesus. Que bom. De nos conectarmos com a sua mensagem e de vivermos de acordo com seus ensinamentos. E que bom que essa jornada de descobertas te inspirou. Espero que você e todos os nossos ouvintes se sintam motivados a mergulharem mais fundo na história de Jesus, nos seus ensinamentos e no poder transformador do seu amor. Eu também. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, tem muito material disponível, né? Sim. Livros, estudos bíblicos, cursos. Com certeza. A busca por conhecimento sobre Jesus é um caminho sem fim, sempre com novas descobertas e aprendizados. E a gente aqui no Fé em Letras está sempre buscando trazer conteúdos relevantes e aprofundados para te ajudar nessa jornada. Isso aí. Então, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse episódio com seus amigos. É isso aí. E manda pra gente nos comentários qual livro vocês querem ver destrinchado aqui no Fé em Letras. Isso aí. Quanto mais gente buscando conhecimento, mais o nosso canal cresce e mais pessoas são alcançadas pela mensagem de Jesus. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho profundo sobre quem é Jesus. É isso aí. Fiquem ligados que em breve teremos mais episódios incríveis aqui no Fé em Letras. Até a próxima.